Fitas VHS, não sei se você já viu algum tipo de vídeo nesse estilo, mas é um estilo de vídeo que ficou muito popular por conta das fitas VHS bizarras de FNAF, e é sobre exatamente isso que iremos falar hoje. Paranormal Investigation é uma fita VHS de FNAF muito popular, postada pelo canal Spectre, e atualmente tem 3,7 milhões de views no YouTube. Mas antes de começar o vídeo, queria pedir a sua inscrição e o seu like, isso ajuda demais, e estou com uma meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E quando batermos essa meta, estava pensando em criar um canal de games. Deixa aí embaixo se vocês apoiam essa ideia. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. O vídeo começa com o investigador paranormal registrando mais uma investigação paranormal dele. Ele diz que recebeu uma ligação incomum, contratando ele para investigar uma pizzaria infantil que estava tendo atividades paranormais. Logo em seguida, ele mostra a pizzaria, que é a Freddy Fazbear's Pizza. Ele diz que na ligação disseram para ele que estavam ouvindo vozes misteriosas por toda a pizzaria, e os animatronics estavam se movimentando por conta própria. Funcionários diziam que mesmo depois do expediente, conseguiam ver crianças andando pelo restaurante, mesmo com o restaurante estando com as portas trancadas. E quando eles vão atrás das crianças que estavam dentro da pizzaria, eles não encontram ninguém. Depois dele ler esses relatos bizarros, ele decide que vai entrar na pizzaria para começar o trabalho. Assim que ele entra, ele verifica a eletricidade do local, pois ele pediu para os donos desligarem toda a eletricidade do local, pois a eletricidade pode interferir no trabalho dele. Então ele usa sua lanterna para olhar em volta, e logo de cara ele percebe que o Fred não está no palco junto com os outros animatronics, e isso já dá um medinho no investigador. Mas ele continua. Depois disso, ele decide checar a pizzaria com um aparelho que se chama leitor IMF, que ajuda a captar alguma entidade que estiver no local. Logo que ele começa a procurar, o aparelho apita, e ele decide usar a Spirit Box, que é um outro aparelho que é usado para se comunicar com a entidade. Logo que ele monta a Spirit Box, ele já consegue se comunicar com a entidade, que diz se chamar Suzy. Suzy diz que é uma criança que tem 8 anos e que foi assassinada naquela pizzaria por um homem fantasiado de coelho. Ouvindo isso, o investigador fica em choque e desliga a Spirit Box. Depois de pensar um pouco no que tinha ouvido, ele liga a Spirit Box novamente, mas perde sinal com o espírito. Nas esperanças de conseguir entrar em contato com o espírito novamente, ele pede que se tiver algum espírito ali no local ainda, que ele se manifeste de alguma forma. Então uma cadeira é arrastada no fundo, e ao tentar falar com o ser que puxou a cadeira, o espírito pede para desligar. Então ele desliga a lanterna e a Spirit Box, mas um barulho assusta ele. Então ele decide ligar a lanterna. Ele diz que viu uma cabeça se mexendo, mas eu não consegui ver nada. Mas se você viu, deixa aí nos comentários. Curioso. Ele vai atrás dessa coisa que ele viu, mas acaba não encontrando nada. Mas do nada, a porta do banheiro abre sozinha e fecha super forte, e a trancando. Após isso, ele desliga a câmera para verificar a filmagem. Após ele verificar a filmagem e ligar a câmera novamente, ele decide que irá ligar a Spirit Box mais uma vez. Mas antes que ele pode fazer isso, uma risada infantil ecoa na pizzaria. We're gonna call it quits for tonight. Holy shit. E quando ele olha para trás, consegue ver o vulto de algo, que não dá para identificar muito bem. Enquanto ele procura pelo vulto misterioso, ele acaba encontrando o Withered Fred, sentado no canto de uma sala. Então, na esperança de alguma comunicação, ele coloca a Spirit Box ao lado do Fred e consegue se comunicar com uma criança que se chama Gabriel. O investigador pergunta onde a criança está, e o Gabriel responde que está dentro do Fred. O investigador curioso pergunta o porquê dele estar preso dentro do Fred, e Gabriel responde que está preso dentro do Fred porque o homem vestido de coelho o assassinou. E meio irritado, o garoto começa a dizer que ele deve morrer várias vezes, e depois de algumas perguntas, o garoto fica irritado com o investigador e pede que ele saia do local. Get out. Why? Why do you want me to leave, Gabe? Get out. Get out. Have I said something to upset? Get out. Mas do nada, a lanterna se apaga e a música do Fred começa a tocar enquanto se aproxima do investigador. What the fuck? Why did this just go out? What the fuck? Whoa, 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 what the fuck? Holy shit! Com medo, o investigador corre desesperadamente pela sua vida e quebra o vidro da porta para poder fugir. Mas enquanto ele passa pela porta de vidro, podemos ouvir o som de um tiro de uma espingarda e a câmera cai. Após isso, podemos ouvir passos se aproximando e o vídeo acaba.
Depois de eu assistir esse vídeo, eu fiquei meio intrigado com o final desse vídeo e me fiz algumas perguntas. E depois de tanto pensar, cheguei a uma teoria. Lembra na parte que o investigador diz ver uma cabeça na escuridão e depois uma risada junto de passos? Então, eu acho que não era um espírito, não era uma criança. Eu acho que era o William Afton. E por isso que no final do vídeo escutamos um barulho de tiro. Quem atirou foi o William Afton. Sabendo que o investigador descobriu que crianças foram assassinadas no local, ele temeu que o investigador contasse tudo para a polícia e que ele fosse descoberto. Então por isso ele decide matar o investigador. Mas depois desse vídeo me diz aí o que você achou. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Vai ajudar demais mesmo. Muito obrigado a quem ficou aqui até o final. Te espero no próximo vídeo.